Tenho certeza que, assim como eu, você esperou muito pela finalização da arara vermelha. Esse dia finalmente chegou. Fica comigo até o fim para ver o resultado. E se essa é a sua primeira vez no canal, eu sou Lorena Nogueira, professora e artista visual. E esse é o Clube do Ateliê, um espaço dedicado aos processos criativos, design e artes visuais. Como falei na newsletter dessa semana, ter referências da pintura à mão é essencial. Eu peguei algumas fotos da mesma arara vermelha que eu fiz o risco. Para isso, é só observar os detalhes do personagem e pesquisar no mesmo lugar onde você baixou. No meu caso, um banco de fotos. Com essas referências em mãos, fica fácil escolher na cartela de cores e círculo cromático como será feita a pintura. Podemos ver que ela tem cores complementares, as que estão em oposição no círculo cromático, e análogas, as cores que ficam lado a lado. Agora na tela, o papel que eu escolhi para começar a pintura foi o Filipinho 140 gramas. Um papel de desenho onde eu fiz o primeiro teste do risco da arara na Cricut. Antes de fazer a pintura no papel, eu fiz um teste no meu bloco de testes, que tem papel de aquarela Canson de 300 gramas. Eu precisava saber como seria a criação das camadas. A minha escolha ficou em começar com o azul, cor mais clara, depois o verde e por último o vermelho. Por ter uma base que é composta por cores que já estão disponíveis no meu estojo, eu não precisei misturar para criar o verde, usando os pigmentos vermelho cádmio pálido, verde vegiga e azul ultramar. Como eu falei antes, essa primeira pintura foi feita em papel que não é de aquarela, e logo ele enrugou. Por isso, mudei para o papel de aquarela, que eu já tinha com o risco pronto. Outro ponto importante é que a caneta que eu utilizei para o risco não é a prova d'água, como eu havia afirmado no último vídeo. Eu segui com a pintura conforme eu testei, primeiro azul, verde, vermelho, fazendo pequenas misturas ao longo do caminho, pois o azul é um pouquinho esverdeado. Na asa que está do lado esquerdo, que é uma parte mais escura por estar mais escondida,
eu usei uma mistura do vermelho com carmim de alizarina e um pouco de siena. Confesso que essa parte não ficou do jeito que eu queria, mas é passável. E também, essa é a parte onde a caneta da Cricut mais manchou, mas nada que inviabilize o desenho. Eu também fiz essa mistura do vermelho com o magenta e o siena tostado para o corpo da arara, que é bem mais escuro do que esse vermelho da asa. Chegando aqui na parte mais longa do rabo, eu utilizei o vermelho em 2 camadas, para dar essa identificação que são 2 penas. Ela tem mais 2 penas por cima, então eu deixei secar para continuar a pintura depois. Eu fiz mais uma intervenção na asa do lado esquerdo, né, para tentar melhorar, usando o carmim de alizarina e o azul ultramar. Mas eu precisei retirar um pouquinho do excesso, que ficou bem esquisito. Ficou forte demais. A arara, no geral, ficou do jeito que eu queria. Eu amei o resultado final. É claro que não está perfeita, muita coisa poderia melhorar, como a proporção, a minha habilidade com pintura, que não é das melhores, meu jeito de misturar as tintas e de dar as pinceladas. Mas a verdade é que meu objetivo aqui não é um trabalho perfeito, mas um trabalho bom e reconhecível. Na newsletter do dia 15/4, eu falo que eu queria um desenho ao menos identificável, que a pessoa batesse o olho e dissesse, é uma arara. Então, essa é a ideia. O que eu quero com esse projeto é mostrar que o desenho, mesmo que não seja perfeito, mesmo que a arte final não seja uma obra maravilhosa, ainda é um trabalho que pode ser comercializado. E você, que tem interesse em vender seus projetos autorais, não precisa ter medo de colocar sua obra no mundo. Com um método claro, seguindo um passo a passo organizado, é possível criar qualquer projeto. Voltando à pintura, no bico da arara, eu fiz um fundo com o branco e por cima passei o sombra tostada na parte de baixo e o ocre na parte de cima. Como a ideia aqui, na parte de cima, é ficar num tom de marfim, eu usei a técnica de retirada de tinta para tirar o excesso.
Nas unhas, eu utilizei o pigmento sombra tostada puro, com pouca água, pois eu queria que ficasse bem escuro. Completei agora essa parte do corpo que aparece abaixo do galho, mas o tom não ficou legal. Então, eu fiz a retirada de tinta e usei outra cor para completar. Aqui eu estou tentando criar um tom de vinho, juntando vermelho com carmim e a sombra, que seria para criar as penas sobrepostas do rabo. Mas eu acabei escolhendo usar a sombra tostada pura para essa sombra do rabo e deixar essa mistura para a cabeça da arara. Como eu falei, usei esse pigmento que eu criei para fazer essas manchinhas da cabeça da arara. Aqui eu usei a sombra tostada para fazer essa sombra embaixo da cabeça da arara, ali na região que seria o nosso pescoço. E essa sombra do pelo que tem ali próximo ao olho. Também usei essa cor para fazer o próprio olho. No fundo do olho foi um pouquinho de branco. Eu apertei aqui um pouquinho o pincel para poder o pincel ficar um pouquinho mais fininho, que esse é o pincel chato. E eu fiz a íris do olho da arara. Finalizei mais um pedacinho aqui do corpo da arara, que estava ali abaixo daquela unha do lado direito. Um pouquinho também do lado esquerdo. Como eu falei, essa parte de azul, ele é mais misturado com verde, então eu passei um pouquinho de verde em cima nessa asa do lado esquerdo. Nesse momento eu estava tentando fazer as patinhas da arara com o tom de sombra tostada, só que como não ficou legal, eu acabei dando uma puxada nessa tinta para fazer uma sombra no corpo dela mesmo. Por último, eu fiz essa pintura do galho, usando o sombra tostada, e também usei um pouco do ocre depois por cima, para poder fazer as partes mais claras.
E essa foi a nossa pintura da arara. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido um pouco com esse nosso percurso. Nós iremos continuar fazendo as vogais do alfabeto animal. Então aguarde por novos vídeos se isso te interessa. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, ter acompanhado todo o nosso projeto. E até a próxima. Tchau!